Poder ele pode, né? Se Deus vai atender é outra coisa. Ah, falando sério agora, não é? Existem orações imprecatórias, especialmente no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, que esses salmos, chamados salmos imprecatórios, são salmos onde Davi e outros escritores, eles pedem o juízo de Deus, o castigo de Deus e até a morte contra os inimigos do povo de Deus. Contra aqueles povos pagãos que se levantavam contra Israel, que vinham contra a Jerusalém e o templo e que queriam terminar com o culto a Deus prestado ali no Monte Sião. Então o salmista ora para que Deus destrua os seus inimigos, os inimigos do seu povo. No Novo Testamento, nós não temos nenhum exemplo de oração imprecatória feita pelos cristãos, particularmente depois da vinda do Senhor Jesus. Embora o apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ao ser injustiçado pelo sumo sacerdote, ele disse que mandou que batessem na boca de Paulo. Paulo respondeu dizendo: Deus te ferirá, parede branqueada. Depois ele pediu desculpas quando descobriu que era o sumo sacerdote, aquela pessoa a quem ele havia se dirigido, mas mostrou que houve aquele momento, né, na sua vida em que ele desejou, mostrou, né, que Deus haveria de exercer sua justiça e seu juízo sobre aquela pessoa. Então, no geral, nós sabemos que Deus haverá de fazer justiça e ele haverá de se vingar dos inimigos do seu povo. Mas isso é uma coisa que está totalmente nas mãos de Deus. Eu não creio que nós devemos orar pela morte de ninguém, mas pedir pela conversão daquela pessoa, pelo arrependimento daquela pessoa, ao mesmo tempo em que nós sabemos de que Deus é o juiz e que no tempo dele, ou aqui na história desse mundo, ou no dia do juízo, ele vai aplicar a condenação e a sua ira justa sobre os inimigos do seu povo, sobre aqueles que se rebelaram contra Cristo e viveram uma vida longe de Deus. Não oramos pela morte de ninguém, mas nós sabemos que Deus é justo juiz e no tempo dele ele vai exercer a sua justiça.